Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como diz o termo em grego bíblico, né? Heirene Tukiri. Como vocês estão? Como foi o final de semana? Tivemos uma pausa na gravação nesse final de semana em específico, devido à nossa correria aí, mas voltamos aí com tudo aí. Então quero desejar a você já bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Que Deus venha te edificar através dessa mensagem, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema: currículo da fé. Currículo da fé. Glória a Deus. Antes de entrarmos no embasamento bíblico, eu quero pedir para você: se inscreve no canal. Você está vendo esse vídeo aí? Por favor, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. É de graça, irmãos, não custa nada. Você vai estar me ajudando a pregar o evangelho para o máximo de pessoas possíveis. E com certeza vai estar contribuindo para o crescimento do evangelho. Tá bom? Eu crescendo, você cresce junto. Você crescendo, eu cresço junto. Essa é a visão de unidade do reino. Então, já comentou, já curtiu, seguiu o canal. Vamos para o texto: currículo da fé. Currículo da fé. Eu quero usar por base dois textos. Um texto está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Isso daqui, irmãos, ó, bússola da igreja na terra, tá? Que for pregado fora disso daqui, exclui, esquece, não pactua com isso. Mas o que tiver aqui, vai, porque esse livro aqui vai salvar e mudar a sua vida. Então, 2 Coríntios, primeiro texto que nós vamos ler está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o texto vai dizer assim, preste bem atenção: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes em perigos, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Forte isso daqui, hein? Falsos irmãos. Em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueço? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Esse é o primeiro texto. Observa aqui algumas coisas comigo. Um certo dia, um rapaz me contou que ele foi numa entrevista. Na verdade, ele contou para um rapaz que esse rapaz me contou. Ele foi numa entrevista
E na entrevista chegou lá várias pessoas, né, vários candidatos, e a moça do RH entrou na sala e disse assim: olha, quem quer essa entrevista em português, levanta a sua mão. Todos levantaram a mão, claro. Ele pode abaixar, ela pode abaixar. Segunda pergunta: quem quer essa entrevista em espanhol, levanta a sua mão. Algumas pessoas, a maioria, conseguiu levantar a mão porque é possível entender algumas palavras em espanhol ainda. As pessoas que levantaram a sua mão para espanhol e as pessoas que levantaram, melhor dizendo, as pessoas que levantaram a sua mão só para a prova de português, quando ela pediu para levantar para a prova de espanhol, essas pessoas foram tiradas da sala. Então, quando a mulher fez a segunda pergunta, já caiu uma parte dessa entrevista. Quem aqui gostaria que a entrevista fosse em espanhol? Só ficou na sala as pessoas que levantou a mão para espanhol. E assim, as que ficaram em português se retiraram da sala. Terceira pergunta: quem aqui gostaria que essa prova fosse em inglês? E aí, então, apenas 5 pessoas ficaram nessa sala. O restante, que não conseguia fazer a prova em inglês, se retirou. E foi feita uma prova e feita uma análise curricular. Evangelista, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso, irmãos, que essa visão de currículo é importante nós lembrarmos disso, porque currículo, ela vem de uma palavra do latim, né? Currículo para a gente no português, mas no latim é curriculum, curriculum vitae. Curriculum vitae significa carreira de vida no latim. Curriculum vitae significa carreira de vida. Então, quando eu estou querendo falar para você currículo da fé, eu estou querendo trazer uma trajetória. Capítulo 11 e o versículo dos 23 ao versículo 31, que é o que nós lemos, o apóstolo Paulo aqui, na verdade, ele está apresentando um currículo da sua vida. Por quê? Porque se você ler o capítulo 10, você vai observar que o apóstolo Paulo, pela primeira vez, é necessário ele defender o seu ministério, a sua autoridade apostólica. É necessário ele fazer uma apologia da sua autoridade apostólica no capítulo 10. E no capítulo 11, a escrita do capítulo 11 já começa com Paulo batendo ferozmente em falsos apóstolos. E para ele expressar que esses apóstolos são falsos, Paulo apresenta o seu currículo. Então, a partir do versículo 16, ele está falando do seu sofrimento. Lembra? Currículo, carreira de vida. Ele está falando do seu sofrimento que ele passa por amor ao Evangelho. E ele começa perguntando: quem são ministros? Vocês? Vocês são ministros? Eu ainda mais. E vou nos dizer o porquê que eu sou ministro. E ele começa a trazer à tona a sua trajetória. Então, o currículo de Paulo serviu para mostrar para a igreja de Corinto que ele não era mais mas ele era um apóstolo chamado por Deus para a pregação do Evangelho. Então, na vida de Paulo, o currículo de Paulo, na igreja de Corinto, na vida de Paulo, o currículo de Paulo o currículo dele serviu literalmente para ele embasar a sua história diante da igreja de Corinto. Vocês querem saber quem é um apóstolo de verdade? Vocês querem fazer comparações entre mim e os falsos? Está aqui o meu currículo, apresenta o deles. Então, o currículo do apóstolo Paulo serviu para ele usar como base
para defender o ministério dele diante da igreja de Corinto. Não só o apóstolo Paulo, mas outros também tiveram que apresentar o seu currículo em momentos diferentes na Bíblia Sagrada. Eu quero aqui falar de pelo menos 4 que teve que apresentar o seu currículo. Primeiro, o apóstolo Paulo, no período de dúvida do seu ministério, um período onde todos estavam fazendo comparações, o apóstolo Paulo pega e apresenta o seu currículo, dizendo: olha, eu tenho bagagem, eu tenho história, não me compare. Primeiro. Segundo, melhor, voltando só num ponto aqui importante, que aqui, a partir do versículo 16, é sobre o sofrimento. Hoje, muitos cristãos, nós temos essa estima de reclamar, né, quando sofremos. Mas o que defendeu Paulo diante do ministério, diante dos falsos apóstolos, diante da igreja de Corinto, foi o sofrimento. Meu irmão, tudo que você está passando é para a experiência, porque no dia em que alguém for questionar a tua chamada, você vai falar: eu passei. Por isso que eu tenho autoridade para falar. Então, segunda pessoa, vamos lá agora. Segunda pessoa que apresenta o seu currículo, ele era um jovem. Ele tinha entre 14 e 16 anos. Era ruivo, com umas sardas. Algumas traduções dizem que ele era filho de uma prostituta. Algumas traduções dizem. Agora, ele está diante de uma guerra. Ele vai levar comida para os seus irmãos. Você já sabe quem é, o nome dele é Davi. Ele vai levar comida para os seus irmãos. O texto vai dizer que ele pega Golias do outro lado do vale, gritando. O exército dos filisteus estava do outro lado e Golias ali no meio do vale gritando. Envie um para pelejar comigo. O texto vai dizer que nem Saul, nem os irmãos de Davi, nem Abner, general, ninguém foi capaz de ir em favor de Israel. O texto vai dizer que Davi, olha, o que acontece com um homem que pelejar e ganhar? E ali é exposto. Falam para Davi. Eles trazem a exposição dos benefícios. Davi fala: eu vou lutar. E aí chega Saul e fala assim: pega a minha armadura. Mas antes disso, você já lutou na sua vida? Você já batalhou na sua vida, menino? Davi fala assim: olha, eu sou pastor. E por eu ser pastor, eu já lidei com diversos perigos. Dentre esses perigos, eu lidei com uma certa feita, um leão, melhor dizendo, ele agarrou minhas ovelhas. Eu tive que rasgar ele no meio. Uma outra vez, um urso. Eu tive que rasgar ele no meio também. Davi, ele apresenta o seu currículo diante da guerra. A Bíblia diz que é um tempo para tudo. Eu não estou profetizando nada na sua vida, mas a Bíblia diz que é um tempo para tudo. E durante o período difícil da sua história, você tem que, quando você estiver em guerra, você tem que apresentar o seu currículo, meu irmão. Foi Deus que te chamou, rapaz. Foi Deus que te capacitou. É Deus que está te levando a níveis maiores. Por mais que seja diante de guerra, diante de luta, diante de provação, Deus está falando: expõe o teu currículo, porque quando você estava lutando, muitos não viram. Mas aquele que luta em secreto, Deus exalta ele diante de todos. Mas, evangelista, você está pegando uma história isolada de Davi para embasar. Não. A Bíblia diz que Jacó já lutava com Esaú no ventre de sua mãe. Olha só, Jacó inicia sua vida lutando. E no final da sua vida, ele luta também. No meio da sua vida ele luta e no final ele luta também. Davi tem uma luta física, olha só.
tem uma luta aonde ninguém está vendo, porque a luta dentro do ventre ali de Rebeca significa uma luta que ninguém está vendo. Só que saber quem estava lutando ali era Jacó e Esaú, e sua mãe que estava sentindo as contrações. Lutas que ninguém vai ver. Todos nós vamos passar por isso. Lutas que ninguém vai ver. Primeiro. Segundo, luta emocional, porque o texto vai dizer que ele, literalmente, que Jacó, ele tem que lutar para sair da casa do seu sogro. Tem que lutar, irmão. É uma luta cansativa. Porque durante 10 vezes o salário dele foi alterado, ele estava revoltado, ele saiu e mesmo assim Raquel ainda leva leva ali ídolos e Labão vai atrás. E o texto vai dizer que depois a terceira luta da vida de Jacó acontece ali no Val de Jaboque, onde ele está numa parte rasa. Val significa raso. Então ele procurou uma parte rasa do rio para passar. Ele passa as fazendas, ele passa as esposas, ele passa tudo, os empregados. Quando ele vai passar, o anjo está no meio do raso dizendo: Jacó, vem para a profundidade. Vem para a profundidade. Então a questão de lutas que ninguém está vendo acontece na vida de Jacó também. E aconteceu na vida de Davi. Só que Davi lutou em secreto. Ninguém estava vendo. Quando ele vai lutar diante de todos, ele usa esse currículo. Por mais pequeno que seja você, se você está enfrentando uma luta, quando você chegar diante de uma exaltação, expõe o teu currículo. Expõe o teu currículo diante das dúvidas que vão aparecer. 3. A Bíblia Sagrada vai dizer que o apóstolo Paulo, ele vai orientar no capítulo 6 do livro de Éfeso, a igreja de Efésios, a igreja que está em Éfeso, sobre o dia mau. Olha, o dia mau vai chegar. Quando esse dia mau bater na sua porta, você tem que apresentar o seu currículo. Capítulo 6, versículo 10. Qual é o seu currículo? Eu tenho intrínseco em mim as armaduras de Deus. Eu tenho intrínseco em mim. Está na minha essência. Está na minha história. Quando o dia mau chegar, apresenta o teu currículo. Você não vai me derrubar. Você não vai destruir minha vida, minha chamada, meu legado. Até hoje eu fiquei de pé e vou continuar. Porque eu tenho as armaduras. Paulo ensina a igreja que está em Éfeso a apresentar o seu currículo diante do dia mau. 4, o texto vai dizer que Caleb, em Josué no capítulo 14, Caleb apresenta-se diante de Josué e fala com ele: olha, quando tudo isso começou eu tinha 45. Já se passou 40 anos. E hoje eu estou com 85 anos. Com 85 anos, a minha força continua a mesma de quando nós estávamos no deserto espiando a terra. A minha força continua a mesma. A força que Caleb tinha foi o currículo que ele apresentou diante de Josué. Não para possuir uma terra qualquer, querido, mas para possuir Hebrom, que na época era Kiriat Arba, cidade de Arba, terra onde ficavam os anaquins. Ninguém foi para cima, ninguém subiu o monte. E o texto vai dizer que ele chega e diz assim: dá-me os montes aonde estão os anaquins e eu vou conquistar Josué. O texto diz que Josué dá para ele. Ele parte para cima e ele vai dizer: o Senhor vai estar comigo. Então, quando era para Caleb possuir uma terra, ele apresentou seu currículo. O currículo era a força dele. O currículo era a força dele. Querido, seja diante de uma igreja que duvida da sua autoridade como Paulo, seja diante de alguém que vai duvidar se você tem capacidade para trabalhar, para batalhar, melhor dizendo. Seja diante de um dia ruim que chegar diante de você. Seja diante de uma conquista. Apresenta o seu currículo. O seu currículo vai fazer você romper. O seu currículo vai te dar carta livre
para você seguir adiante. No livro de Timóteo, no capítulo 4, Paulo ele vai dar uma aula para a gente, dizendo: olha, está chegando próximo de eu ser oferecido como sacrifício. Minha morte está próxima. Mas uma coisa eu digo: combati o bom combate, versículo 7. Acabei a carreira e guardei a fé. Quando eu falo currículo da fé, eu estou querendo dizer para você que diante das situações, diante de tudo que acontecer, até mesmo diante do seu fim, você tem que apresentar o seu currículo. Porque quando a trombeta tocar, se você for arrebatado, ou se você passar por um período, literalmente, um período muito difícil, como Paulo está passando, que ele sabe que é a sua morte, mesmo assim ele tem a audácia de levantar e dizer assim: eu completei a minha carreira, eu combati o bom combate. Apresenta o seu currículo diante das situações difíceis, que você vai ser mais do que vencedor. Fique com essa palavra até amanhã. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.